Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos dar início aqui à análise do índice e depois do dólar, primeiramente no diário e depois no intraday. Tá? No diário, o que a gente vê? Como eu disse ontem, o índice encontrou aqui na média de 200, batendo por baixo, na média de 20, que vem descendente, uma forte resistência. E, obviamente, e por conta disso, ele caiu hoje, tá? Se a gente olhar aqui o Fibonacci, eu vou traçar de novo dessa perna aqui, para vocês verem que ontem ele atingiu 50%, hoje ele atingiu de novo, tentou superar a máxima, não conseguiu, e durante o dia ele caiu. Tá? O que o índice pode fazer a partir de agora? Existem alguns cenários que podem ser traçados. O primeiro cenário que pode ser traçado é que ele vá fazer uma retração, tá? Fez agora de 38, pode parar por aqui, ou venha, mas é mais provável que venha buscar de 50%, tá? Aqui na faixa de 118, 320. Então ele vem buscar essa faixa e arma um pivô para romper depois essa máxima aqui e mandar o mercado lá para cima. O segundo cenário que pode acontecer é que ele pode vir direto e voltar a cair, sendo que isso aqui configuraria uma bandeirinha de queda, que ficaria mais ou menos assim. Você tem aqui uma bandeira, tá? E ele vai romper essa bandeira e vai voltar a cair fazendo uma perna parecida com essa daqui. Isso só vai acontecer, na minha opinião, se houver um contexto interno muito complicado, né, que haja alguma coisa muito grave que faça o mercado cair direto. Caso contrário, ele deve fazer aqui um pivô de alta, né? Deve cair menos, e aí ele vai tentar romper. Se ele romper, ótimo, ele vai mandar o mercado lá para cima. Se ele não romper, o mercado vai voltar a cair de novo. Só que ele vai estar com uma outra estrutura daí, tá? Então, essa queda de hoje, ela foi uma queda normal, esperada, como eu disse ontem no vídeo de ontem, porque justamente entrou nesse contexto aqui da média de 20, média de 200 por baixo. Indo para o intraday, quem operou hoje nos 5 minutos apanhou bastante, viu? Porque o índice estava bem errático, bem complicado de se operar. Quem operou pelos 15, por outro lado, se deu bem. Aqui o que a gente vê? A gente vê que ele abre num gap de baixa, ele tenta superar a máxima aqui, mas logo reverte seu movimento e perde essa máxima, encontrando aqui uma resistência na média de 200. Tá? Essa resistência, além de ser a média de 200, ela é esse pivô de alta aqui, ó, de ontem. Tá? É o rompimento desse pivô de alta. Então o mercado estava subindo, ele vem, faz um pullback aqui na cabeça desse pivô para depois voltar a subir. Só que a gente não sabe disso. Então, a gente sabe que tem um contexto aqui. E esse contexto é exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. Além disso, se você pegar um Fibonacci aqui, ó, você tem uma retração de 50% desse movimento de alta. Então aqui é uma zona de confluência, onde eu tenho um teste na cabeça do pivô de rompimento de ontem, além dos 50% de Fibonacci de toda essa perna aqui, ó. De toda essa perna, partindo aqui do 119 até aqui em cima. E aí ele cai 50% e depois ele volta. O que o mercado fez? Nesse momento aqui, de fato seria uma boa compra. Tá? Por quê? Porque você tem essa confluência de informações aí para poder fazer uma compra, apesar das médias estarem descendentes. Porém, se você vai para a média, para os time frames de 60 minutos, as nossas médias estão ascendentes, tá vendo? Então, em tese, poderia dar teria uma possibilidade de compra ali. Por quê? Porque a gente tem nos tempos maiores uma média ascendente, a gente tem aquela confluência nos 5 minutos, tá? E ela poderia dar entrada aqui nesse candle que eu vou marcar aqui para vocês verem. Nesse candle aqui, ó. Tá? Nesse dojizinho aqui. O stop dele é curtinho, então valeria. E qual que seria o alvo? O alvo dessa operação, né, de alta, teria que aguardar um rompimento aqui para esperar, para ver quanto que seria. Mas, partindo dessa
desse rompimento que ele iria acontecer, o alvo primeiro é aqui na casa dos 121.400 e depois, no segundo objetivo, é exatamente a máxima do dia. Próximo da máxima do dia. Não chegou a bater, mas chegou muito próximo. Se você não entrou nesse trade, você pode também buscar esse topo anterior aqui, tá? Se você não entrou nesse trade aqui, nesse candle, qual seria o outro segundo momento que você poderia entrar? Seria exatamente aqui no rompimento desse candle amarelo aqui, ó. Por que, André, nesse candle amarelo? Porque, presta atenção, o mercado faz o seguinte, ele cai, ele sobe, ele cai aqui, ele sobe aqui, ele cai de novo e ele rompe aqui. Então aqui é uma entrada, tá? Além disso, você tem um candle de indefinição, que foi uma barra de alta, depois você tem uma contração aqui nesse candle, tá? Para ficar mais fácil para vocês aqui, ó. Tem uma contração nesse candle aqui amarelo, que é um inside bar. Então, na ruptura desse candle aqui, você tem um gatilho de entrada. E aí, os objetivos são aqueles mesmos que eu passei. Você tem uma entrada aqui, primeiro objetivo aqui na casa dos 121.400 e o segundo objetivo aqui na máxima do dia anterior. Tá? Depois disso, o que o mercado faz? É aí que o mercado começou a ficar errático, tá? Nesses dois trades, ok, você iria pegar aí uns 300, 400 pontos. Aquela tendência de ontem de 900, 800 pontos, hoje não aconteceu, tá? Isso aí ficou só quando a gente tem tendências fortes. Nesse caso de hoje, não aconteceu. Então, é pegar o seu e sair fora. O que acontece aqui, ó? O mercado vem, rompe essa resistência aqui, dá uma pancada para cima, depois ele faz um pullback exatamente na cabeça aqui desse pivô que ele rompeu e faz esse candle de alta aqui, ó. Quando ele faz isso, imediatamente ele aciona uma compra na ruptura desse candle aqui azul, tá? Porém, o stop é caro. É um stop de 360 pontos. Se você colocar embaixo da média de 9, então, ele fica aí um candle. Aliás, é um stop de uns 350 pontos. Tá? Mas não é uma operação errada. Não é. Apesar da gente ter esse topinho aqui imediato. Tá? Mas é o que eu falei. Ele deu uma pernada de alta, fez um pullback aqui. A expectativa era que ele rompesse isso aqui. Tá? Só que o que ele vem e faz? Ele vem e faz esse candle de vermelho aqui que já dá uma sinalização de que não vai dar continuidade. Porém, o seu stop está aqui embaixo. O que aconteceu? Você foi estopado aqui. Não, inevitavelmente. Tá? Se você entrou na compra aqui, eu tenho certeza que muita gente fez esse trade e tomou stop aqui. Porque o trade não é errado. Você entra nessa pernada aqui, espera o pullback, hora que ele rompe, você entra de novo. Você toma posição. No que você tomou posição, você foi estopado aqui porque seu stop está logo embaixo. Ok. Aí o mercado vem, dá essa pancada para baixo, encontra a resistência aqui na 200 e começa a cair. Ah, eu posso vender aqui? Até pode, mas por que você venderia aqui? A gente não sabe qual que é o contexto. Apesar de ser uma barra branca, barra verde ignorada, né, de alta ignorada, a gente não sabe. Então é arriscado. Tá? Eu não venderia aqui. Quando que eu voltaria a vender então? Quando o mercado vem e perde esse suporte aqui, que é a cabeça desse pivô, que é a mínima do dia, e ele perde nesse candle aqui, ó, exatamente neste candle aqui, você entra no trade aqui? Não, você espera. Então você não entrou, aí ele faz um pullback aqui, aí aqui você poderia entrar. Você poderia entrar nessa mínima aqui, ó. Superou essa mínima, você poderia entrar. Ah, e qual que é o alvo dessa operação? O alvo dessa operação é, além
desse alvo grandão aqui, ó, que foi rompido, tá? Primeiro alvo aqui, ele tem um outro alvo que seria desse pivôzinho aqui. Desse pivôzinho aqui. Só que ele não cumpriu esse alvo, tá? Então, se você está partindo desse topo duplo aqui, ele cumpriu o alvo exatamente. Vale a pena? Cara, são 300 pontos para um stop de 300, é 1 para 1. Eu acho que não vale a pena, tá? Então, se você entrou aqui, ou você saiu no 0 a 0, porque a partir do momento que ele faz essa, ele cedeu a entrada aqui, né? Ele faz essa queda, ele rompe o fundo e no candle anterior ele não rompe, ele mostra que não vai romper. Então você foi estopado provavelmente aqui no 0 a 0, tá? Ah, então tá. E aí o mercado continuou subindo. O que ele faz aqui? Aqui neste candle aqui, ó, vermelhinho aqui, ó, nessa coisa linda, ele faz uma falha de topo. Nesse candlezinho aqui, ó. Ele faz uma falha de topo. Por quê? Porque o mercado veio, caiu, voltou a subir, rompeu essa estrutura aqui, só que imediatamente no mesmo candle ele já rejeitou esse rompimento, que coincide também com a cabeça do pivô aqui que foi rompido por essa barra. E além disso, bateu na média de 20 e rejeitou. Bom, nesse contexto, é indiscutível. A entrada é na perda dessa mínima aqui. Perdeu a mínima aqui. Nossa, deixa eu apagar isso, tá horrível. Perdeu a mínima aqui, essa mínima aqui, você entra no trade. Tá? Você entrou aqui e seu stop está na máxima. E aí você vai conduzindo. E qual que é o objetivo dessa operação? É exatamente essa aqui. Você parte daqui e traça o primeiro objetivo aqui no rompimento desse fundo. Tá? O primeiro objetivo é na faixa de 119.800. Você pode ver que ele bate aqui com tranquilidade. Depois ele dá continuidade à baixa. O segundo objetivo seria aqui na faixa de 119.700. E o terceiro objetivo, ele seria aqui na faixa de 119.400, tá? O que acontece? O mercado vai e faz ele vai e chega nesses valores. Porém, se a gente analisar aqui, ó, ele demorou desse candle que você entrou até a queda aqui de 800 pontos, né, que foi essa barra mais forte aqui, ele demorou exatamente 2 horas e 50 minutos. Se você comparar com o dia de ontem, você vê que as médias aqui elas estão muito mais íngremes, né? Muito mais íngremes. Elas estão praticamente num 70 graus aqui. Aqui não. Aqui você vê que as médias vêm caindo lentamente. Ó. Elas estão acompanhando de forma bem lenta, bem devagar. Ela não tem uma velocidade na queda. Você tem queda durante o dia todo, mas sem muitas puxadas para baixo. Certo? Então, é um trade que você entrou, mas ele é mais demorado. Tá? O seu stop está aqui, aí você vai só ajeitando stop. Baixa o stop para cá, depois 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 aí você foi estopado aqui, entendeu? Então, é um trade um pouco mais trabalhoso e cansativo, porque você tem que ficar o dia inteiro acompanhando. Aí depois, quando que você poderia entrar de novo? Além dessa entrada aqui, você teve essa outra entrada aqui, que foi o quê? O mercado veio, caiu, perdeu o fundo de novo, aí ele tenta recuperar, não consegue, ele tenta nessa barra aqui, não consegue de novo. Quando ele perde essa barra, ele dá uma nova entrada. Tá? Os objetivos são exatamente os mesmos. E se a gente traçar daqui, ó, primeiro objetivo aqui, onde ele bate aqui, tá? Segundo objetivo aqui, que é naquela mesma região, e o terceiro objetivo é exatamente na mínima do dia. Olha que coisa. Entendeu? Então, é aqui, ó, na mínima do dia.
Então, se você pega esse pivôzão de alta aqui, ó, se você pega esse pivôzão de alta, esse topo duplo, né? Você tem os objetivos e é só ir acompanhando. Só que, como eu disse, é um trade muito mais trabalhoso, muito mais demorado, né? Você acaba cansando, você fala, pô, tá caindo, mas cai com pouca velocidade, aí de repente faz uma barra de alta, aí volta não sei quantos pontos. Então é um trade mais psicologicamente difícil de levar, de carregar, tá bom? Mas, enfim, e aí a gente tem uma nova entrada aqui, né, na queda, na superação dessa mínima aqui, e aí é conduzir pela 9, pela 20. Ah, e quando que você sai? Você tem aqueles objetivos que eu falei. Quando ele dá essa pancada para cima, aparentemente ele vai romper isso aqui e vai dar uma início à alta agora, né? Só que não, ele vem mais um candle aqui e continua a queda. E aí a hora que ele perde esse fundo, ele faz esse pullback aqui, você pode vender e pegar o objetivo desse pivôzinho de baixo aqui, que é exatamente aqui. Olha lá. Tá vendo? Então, o mercado vem, ele cai, aí ele faz esse pivôzinho, esse pullbackzinho aqui na cabeça do pivô onde ele rompeu, depois ele volta a cair. E aí você pegou todo esse movimento, tá? Enfim, nos 5 minutos, você viu que existiram muitos starts, muitos gatilhos errados, né? Que o mercado estava bem complexo para ser operado. Se você jogar nos 15, por outro lado, nesses dias de queda mais amena, vamos dizer assim, o 15 é melhor para operar, porque você não tem tanto ruído, né? Você tem um gráfico mais correto assim, para analisar. Então você teve uma queda aqui, aí depois você teve uma alta, que testou a máxima do dia, não deu certo, ele perdeu. Quando perdeu, você fez o filtro lá e entrou aqui. Depois que você entrou aqui, você colocou o stop aqui nos 15, certo? Porque seu stop está acima da máxima desse candle aqui. Não pode estar em outro lugar. Seu stop tem que estar necessariamente nesse candle aqui. Ele tem que estar necessariamente nesse candle aqui. Acima desse candle. E aí, ó, você só foi conduzindo pela 9. Tá vendo? Então, nos 15, quem operou nos 15 estava melhor para operar. Uma outra entrada não é nesse rompimento, é nesse pullback aqui. Então, você fez a análise lá pelo 5 e aí você entrou mais ou menos aqui com o stop aqui em cima. É claro que é mais ponto, né? São aí 300 pontos, 200 pontos, mas você conduziu aqui, ó, e não teve muito calor. Só essa barra aqui que foi um pouco destoante, mas logo veio essa barrona aqui e já quebrou o movimento de alta. Então é isso, pessoal. Quem operou pelos 5 deve ter sofrido, quem operou pelos 15 foi um pouquinho melhor, mas no diário não houve novidades, porque eu falei que ia encontrar uma resistência aqui, encontrar um enrosco aqui, e realmente encontrou. Agora é esperar para ver o que o mercado vai fazer, e a gente espera ele até aqui uma retração de 50%, até uns 118.200, 118.300, para ver se ele vai voltar a subir ou não. O ideal é que ele bata aqui nessa região e faça um candle de reversão, que aí ele dá a gente consegue pegar ele no começo de movimento, certo? O dólar, ele, já vou passar aqui para o dólar. O dólar foi bem traiçoeiro hoje também, tá? Como eu disse, no contexto diário, ele tinha a cara de fazer um repique, porque ele vinha de 4 dias de queda, tá? E encontrava aqui uma região bem conflituosa para ele, né? Então, acreditava que ele ia fazer um repique. Isso pode ser uma barra verde ignorada, mas ela está muito grande, tá? Ou pode ser um repique aqui para o dólar voltar na região dos 5356, que é os 50% dessa perna de alta. Opa, desculpa, eu não tinha visto. Foi aqui, ó. É aqui. Pode chegar na região de 5345, que é a região de 50% de Fibonacci dessa perna de queda aqui que ele fez, tá? Então até aqui não muda a tendência. A tendência do dólar continua
sendo de baixa. Se ele chegar aqui e continuar subindo, aí a gente começa a ver que ele vai voltar ao movimento de alta. Tá? Nos 5 minutos, o dólar não abriu com gap hoje, tá? E já fez um movimento de alta aqui errado. Por quê? Porque ele vinha de uma queda, aí ele sobe. Quando ele sobe, faz esse pullbackzinho aqui, ó. Você tem uma queda, aí você tem uma alta, aí você tem esse pullback. Quando ele faz isso, ele faz um fundo mais alto que esse aqui, ó. Então você tem um fundo aqui e um fundo aqui. Então ele tem uma tendência de alta nos 5 minutos. Ok? Quando ele faz esse candle aqui, ó, o que ele te mostra? Esse candle aqui, ó. O que ele te mostra? Ele te mostra que o mercado tentou jogar o dólar para baixo, mas houve uma rejeição da queda. Porque ele volta a testar essa parte que ele ficou no caixotado aqui, exatamente essa parte que está encaixotada, tá? Que é esse caixotezinho aqui, ó. Ele testa essa região. Quando ele bate nessa região, os comprados falam, não, vamos voltar a subir. E volta a subir. É um trade de entrada, porque ele bate na 9, bate na 50 e bate na 20. A 20 e a 9 estão ascendentes. A 50 não, mas a 20 e a 9 estão ascendentes. Então, dá para entrar num trade aqui com o stop na mínima. É um stop grande porque o rabo aqui, o candle, ele ficou com um pavio muito grande, né? Então é um trade um pouco mais caro. Aí qual que é o objetivo desse trade? O objetivo desse trade, você pode pegar daqui e partir o pivô, né? No rompimento desse pivô, você tem o primeiro alvo aqui no 100, o segundo alvo aqui, onde ele ficou super volátil, né? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, uma loucura. E o terceiro alvo dele, se você teve estômago para aguentar, foi lá quase na máxima da manhã. Ok? Aqui, se você entrou, provavelmente deve ter saído no primeiro alvo, que foi essa região aqui. Além disso, nessa região aqui, você tem essa resistência forte. Então o dólar ficou aqui num movimento ascendente, mas ele ficou muito volátil. O tamanho dessa barra, o tamanho dessa, olha o tamanho dessa barra. Olha o tamanho dessa barra, olha o tamanho dessa, olha o tamanho dessa, olha o tamanho dessa, olha o tamanho dessa. Você está vendo? São barras muito grandes que mostram volatilidade muito forte. Então aqui realmente não dá para operar. O outro momento que você vai operar no dólar é quando ele faz essa perna de alta aqui, ó. Ele faz essa perna de alta, aí ele recua e aí ele faz esse movimento aqui. O ideal é pegar nesse começo de movimento aqui, né? Porque você não vai pagar um stop de 30, 40 pontos, né? De 20 pontos. Então, o ideal é você pegar nessa região. Viu que ele fez essa perna de alta aqui? Fez um pullback que, por sinal, deve ser na faixa de 38% aqui, ou quase 50% dessa alta toda que ele teve, você tem que ficar esperto. Um momento bom para entrar no dólar seria aqui, porque daí você teria um stop pequeno, 6 pontos. Mas confesso que não é um trade fácil, né? É um trade mais assim de esperança mesmo. E o segundo momento aqui, ó, nesse rompimento. Nesse rompimento cabe uma entrada. E aí você projeta o trade para essa região aqui. Ó. Primeiro objetivo aqui, segundo aqui, na máxima do dia. Tá bom? Então o dólar é isso. Teve uma outra entrada aqui, ó, nesse candle aqui, acionou uma entrada, que deu aí mais 12 pontos. Mas tá vendo? Ó, é entrar e sair. Entrar, pegar o seu e sair fora. Porque se bobear, ó, toma 20 na cabeça. Então é isso. O dólar ficou bem complexo nos 5 minutos também. Nos 15, para variar, já ficou mais fácil de operar, né? Você tem aqui uma barra de força, só que os stops são monstruosos. Você tem aqui uma barra vermelha ignorada. Depois você tem essa barra. Depois você olha o tamanho desses pavis. Olha o tamanho desses pavis. É muita coisa.
Então você teria uma entrada aqui, ó, nesse inside bar aqui. Entrou nesse inside bar, stop na mínima do dia, no mínima do dia não, nessa mínima aqui. Depois é conduzir o trade pela só um minuto. Entrou nesse inside bar aqui, que deu o gatilho nesse candle aqui. É conduzir e traçar os objetivos que poderiam ser desse jeito aqui. Olha o tamanho desses pavis. Então, é isso, pessoal. O dólar foi isso. Hoje quem operou pelo 15 se deu melhor de quem operou pelo 5. E boa noite a todos. E deixa seu comentário aí, o que você acha. O que você está achando das análises, o que você está achando do mercado. Fala, Beatriz. A mamãe chegou e ela disse que